Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos e abençoe as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler, por gentileza, segundo livro de Samuel, no seu capítulo 13. Segundo livro de Samuel, no seu capítulo 13. Versículos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se a Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, a Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse a Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Olha o versículo 7. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Palavra de Deus para as nossas vidas, e que Ele muito nos ajude no estudo da sua palavra nesta noite de hoje. Usa de misericórdia e derrama graça. Vamos orar e tão logo a palavra estará com o ministério de louvor, em nome de Jesus. Deus Santo, nós louvamos o Teu glorioso nome por Tua misericórdia, graça inefável, favor insondável. A nossa oração que o Senhor ajude as nossas vidas, ajude a nossa casa, a nossa família, derramando sobre nós bênçãos, sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ó Deus, ministra agora o nosso coração através do louvor que será ministrado à Tua presença. Derrama das Tuas mais profundas bênçãos, pois pedimos tudo isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o ministério de louvor, por gentileza. Boa noite, irmãos. Vamos estar dando início ao nosso louvor, onde Deus preparou nós para estarmos aqui essa noite, entoando louvores ao seu santo nome. Vamos estar abrindo nossas Bíblias. No Salmos 64. Amém? Aí fala esse texto, a proteção, contra os inimigos. Ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror, do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, as quais afiam a língua como espada e aponta
quais flechas, palavras amargas para as ocultas. Atingirem o íntegro, contra ele disparam. Repentinamente e não temem. Temam o meu mau propósito, falam em secretamente, amar as ciladas. Dizem, quem nos verá? Proteja da iniquidade. Inquirem tudo o que se pode escorregitar. Um abismo o pensamento e o coração de cada uma dele. Mas Deus desfere contra eles uma seta. Amém? Esse é o nosso Deus, que nos protege, né, irmãos? Às vezes passamos por dificuldades, né? E às vezes você pensa que não tem saída, né? E Deus, Ele sempre está aí do nosso lado para nos proteger. E a Deus, né, pertence as nossas vidas, e não adianta nós ter medo daquilo outro, porque Deus está na nossa frente. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos estar celebrando ao nosso Deus? Celebrai com júbilo ao Senhor? As palmas, irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabe, o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Celebrai, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém? Em todo tempo, vamos estar louvando ao Senhor. Amém? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu
louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Mais uma vez, seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Amém. Senhor, graças te damos, ó Pai, por esses momentos aqui diante do Senhor, ó Pai, entoando cânticos, ó Deus, para o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, ó Deus. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, ó Deus. Venha abençoar os nossos lares aqui representados, ó Pai. Que o Senhor possa estar indo de encontro aos nossos lares agora, em nome de Jesus, ó Deus, protegendo a nossa casa, ó Pai, contra os inimigos, ó Deus. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos comprou com Teu sangue precioso e lhes deu livramento, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa família. Obrigado pelo nosso trabalho, Senhor. O final do ano está chegando, ó Deus, e podemos dizer com certeza, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Então nós somos gratos por isso, ó Deus. Muito obrigado por mais uma noite de estarmos aqui na Tua presença, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Ademir. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, Deus abençoe a todos e abençoe graciosamente, poderosamente, bondosamente as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. O texto é segundo o livro de Samuel, no seu capítulo 13, é a sequência aí do nosso estudo. Segunda Samuel, capítulo 13. Nós vamos lendo os textos à medida necessária aí, mas o texto é segundo Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 39, que será explorado na noite de hoje. Mas é um texto tanto quanto longo. E por ser um texto tanto quanto longo, talvez tenha uma necessidade de nós fazermos em duas etapas esse estudo. Por conta de quê? É muito rico em detalhe o texto. Então, se nós deixarmos passar alguma coisa, pode não ser tão entendido aquilo que a palavra de Deus deseja passar para nós. Então, é muito rico esse capítulo, o qual tem para falar aos nossos corações na noite de hoje. Se terminar na noite de hoje, ótimo. Mas se não der, nós daremos continuidade na semana que vem. E Deus derrame a sua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus.
versículos de 8 a 10, diz assim a palavra de Deus. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse a Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Vamos orar. Deus Santo, unge-nos e refaze-nos com a tua bondade. Dá-nos a tua graça e derrama sobre nós as tuas mais profusas e profundas bênçãos. Obrigado por tudo, nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Te oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual sim é Senhor da igreja e das nossas vidas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, queridas, Deus derrame as mais profundas bênçãos em nós, em o nome do Senhor Jesus. Estamos aí diante do texto de segundo livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 39. A narrativa de segundo Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 39, é uma das mais, penso eu, das mais dramáticas e dolorosas de toda a Bíblia. Por quê? Ela, sem dúvida nenhuma, ela descreve a queda moral e interna da casa de Davi, mostrando como que o poder do pecado em si, ele pode destruir pessoas, ele pode destruir família, ele pode destruir reputação. Ou seja, o pecado não confessado, ele traz consequências drásticas. E às vezes dessas consequências que ele traz, conforme nós vimos na semana passada, são consequências de um mês, de um dia, de 2 dias, de 3 dias, ou até para a vida inteira, como é o caso de Davi aqui. Então, em segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós vimos aí, a narrativa do adultério de Davi com Betseba e posteriormente, o assassinato de Urias. E isso representou mal, muito mal, aos olhos de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, a parte final, o versículo de número 27 diz: porém isto, o que Davi fizera, foi mal aos olhos do Senhor. Pois bem, segundo o livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 39, é parte então do cumprimento da profecia anunciada em segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 10, contra a casa de Davi como um todo. Olha só, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Essa é a condenação que Deus trouxe à casa. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, por conta dos pecados de Davi. Então, a fala é: não se apartará a espada jamais da tua casa. Então, essa profecia, ela começa definitivamente a ser cumprida aqui, no capítulo de número 13. Ela começa a ser cumprida agora. Então, os desdobramentos aqui do pecado de Davi, eles começaram ou começam a gerar consequências na sua própria família. Exatamente isso. Exatamente como o profeta Natã, ele havia anunciado, ele havia falado. Então, em segundo livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 39, preste atenção nisso, narra uma tragédia familiar devastadora na casa de Davi, rei de Israel.
E esse capítulo aqui, ele foca especificamente no estupro de Tamar por seu meio-irmão Amon, ou Aminon, e a consequente vingança de Absalão, irmão de Tamar. Esse sim era irmão de sangue, de pai e irmão dela. Será explicado com mais detalhe isso para frente, né? Então, nós podemos então, depois de ter dito isso, nós podemos ir para a estrutura do texto e tentar entender a partir da estrutura do texto, da leitura do próprio texto, e ver aquilo que Deus pode e quer aplicar para os nossos corações e para a nossa vida como um todo. Aqui dos versículos de 1 a 5, nós vemos aí uma paixão doentia por parte de Aminon, irmão de Tamar. Olha só o que diz os versículos de 1 a 5, capítulo 13, de 1 a 5. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se por Tamar, sua irmã, a ponto de a adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, a Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não modirás? Então lhe disse a Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vir visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo a eu preparar a comida, comerei de sua mão. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos pensar o quê? Davi, ele teve muitos filhos, inúmeros filhos, vários filhos, filhos de mães diferentes, uma das outras, né? E isso criou, penso eu aqui, relações familiares bastante complexas. Aminon aqui era o primogênito de Davi. Ele era filho de Ainoã, a Jezreíta. Isso está em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de número 2. E, portanto, ele era, então, irmão, ou seja, meio-irmão dos demais filhos de Davi. Certo? Então vamos lá. Absalão, por sua vez, ele era o terceiro filho de Davi. Ele era filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. Então vejam bem, a filiação de Absalão é uma filiação diferenciada. Ele já era filho de uma rainha, e tinha um estágio, uma razão de ser. Essa mesma Maaca era também mãe de Tamar. Ou seja, o que faz de Tamar irmã completa de Absalão e apenas meia irmã de Aminon. O capítulo 13, então, meus irmãos e minhas irmãs, ele deixa isso bastante explícito, bastante claro para nós aqui, né? Quando menciona Aminon, filho de Davi, amou Tamar, irmã de Absalão. Então fica claro. Por quê? Porque os dois eram filhos dos mesmos pais, do mesmo pai e da mesma mãe. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, que nós lemos aí. Então, Aminon, ele era meio-irmão de Tamar,
que desejou, ou seja, ele deseja, ele tem um desejo alucinado por ela, por deitar com ela, por ficar com ela, né? E Absalão, que era o seu irmão, ele não acompanha esse processo como um todo. Ele não passa por esse processo aqui, embora sendo irmão legítimo e compartilhando da mesma filiação. Ou seja, a ligação entre eles, então, de Absalão e Tamar, é reforçada mais adiante pela Bíblia, aí quando você vai ler em 2º livro de Samuel, capítulo 14, versículo de número 27, cita aí esse reforço desse parentesco aí, né? Preservando a ideia do nome da família materna aí. Portanto, então, o episódio de 2 Samuel, capítulo 13, os envolvidos aí são quem? Quem são as personagens aí? Aminon, filho de Ainoã, meio-irmão de Tamar e Absalão. Depois, a moça, Tamar, filha de Maaca, irmã completa de Absalão e meia-irmã de Aminon. Absalão, filho de Maaca, irmão completo de Tamar e meio-irmão de Aminon. Aqui fica claro, então, os parentescos. E esse contexto familiar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, explica então com clareza a gravidade da violência cometida por Aminon contra sua meia-irmã. Ou seja, não foi apenas um pecado sexual em si, ou seja, mais uma traição dentro da própria casa. Por que foi uma traição dentro da própria casa? Porque aí ele feriu a honra de Absalão. Ele fere a honra de Absalão e ele abre necessariamente uma ferida. E essa ferida necessariamente ela vai mais para frente resultar, ou seja, em uma vingança. E qual vingança? Davi não vai tomar posicionamento e a tragédia vai acontecer dentro do reino. Então, quando Aminon, ele violenta Tamar aqui, ele feriu, ou seja, não apenas uma jovem inocente aqui, uma jovem inocente e virgem, mas ele também feriu a honra de Absalão, ele feriu a honra de uma princesa, ele feriu a honra não somente de uma irmã, mas de uma história como um todo. E isso gerou ódio profundo, isso gerou conflito familiar dentro da própria casa de Davi, culminando, preste atenção, no assassinato de Aminon, que levou isso 2 anos para ser corrigido e posteriormente não foi. Não teve correção de fato. A narrativa, então, ela deixa claro para nós aqui que isso não era amor. Não foi amor da parte dele, ao ponto dele ficar doente, amor verdadeiro, mas foi um desejo doentio, penso eu, e um desejo egoísta. E o seu amigo Jonadab, que não é amigo, parente também, um homem astuto, manipulador, ou seja, ele vai criar a estratégia para que todas essas coisas venham a acontecer aqui, né? Então agora nós vamos ver aí a violência contra Tamar. Olha só dos versículos 6 aos versículos de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Deitou-se, pois, a Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe a comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado.
Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando los oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós deparamos especificamente com essa narrativa aqui, vem uma pergunta à nossa mente. E a pergunta que vem à nossa mente era: como que era esse contexto familiar e como que eram expostas as casas naquele lugar ali? No palácio daqueles dias, nos dias do rei Davi, né? Ou seja, no contexto do Antigo Oriente, então, os filhos não moravam todos na mesma casa. Eles não estavam todos na mesma casa ali. Porém, o palácio real, ele era um complexo de vários setores e aposentos separados, ou seja, funcionando como edifícios dentro de uma casa, dentro de um território em si. Cada um tinha a sua casa, então. Cada um tinha o seu espaço ali. Os filhos homens, geralmente eles tinham as suas próprias áreas de habitação com servos particulares. Tinham muitas pessoas ao serviço deles, né? Tanto é que Jonadab era um que acompanhava Absalão, ou seja, Aminon. Então as filhas, especialmente as princesas em si, elas moravam em setores protegidos, e muitas vezes esses setores eram chamados de aposentos das mulheres, especificamente aí, né? Cada filho então tinha a sua casa, cada casa a sua área, cada casa o seu quarto, conjuntos, cômodos e muitas outras coisas, mas dentro da estrutura do palácio. Então, dentro da estrutura do palácio, tinha toda esta divisão aí. Portanto, ou seja, era absolutamente normal que Tamar estivesse na sua casa, então, segundo Samuel, capítulo 13, versículo de número 7, e Aminon, em outra, segundo Samuel, capítulo 13, versículo de número 6, né? Eles eram irmãos, conforme a palavra de Deus já deixou claro para nós aqui, mas não dividiam o mesmo ambiente ou o mesmo teto, de forma nenhuma. Eles eram irmãos, ou seja, um do outro, mas distante um do outro. A outra pergunta que fica é: por que Tamar teve que ir? Ou seja, num contexto que ela não tinha a obrigatoriedade de ir. Por que ela teve que ir lá para o seu irmão em si, né? Há dois pontos decisivos aqui. Primeiro, um deles era a ordem do rei. A sagacidade de Jonadab, quando ele olha para Aminon, ele percebe o contexto todo, aquela situação como um todo. Ele diz: olha, você está doente? Falou: eu estou bem doente, mas eu estou doente por conta de Tamar, minha irmã. Ele falou: então finge doente e peça ao rei que mande ela aqui. Tinha que ser ordem do rei. Ela não podia ir por conta dela.
E o versículo 7, né? Ou seja, uma ordem do rei, ela não pode ser especificamente questionada. E no versículo 7 aí diz que Davi mandou dizer a Tamar: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Então há uma ordem, não é pedido, ele ordena. E essa ordem, ela não podia ser questionada de forma nenhuma. Então Davi manda ela ir. E no Antigo Oriente deve-se perceber isso, que a ordem do rei era algo imediato, tinha que acontecer imediatamente. Ela não se questionava, ou seja, a ordem do rei não se suspeitava, não podia ser postergada, ela tinha que ser cumprida naquele momento. Então Tamar, nesse contexto aqui, ela não tinha a liberdade cultural para dizer o que? Não quero. Ela não tinha liberdade cultural para dizer: estou desconfiada do meu irmão. Ela não tinha liberdade cultural para dizer: não é apropriado para eu ir fazer comida para o meu irmão, eu não posso ir na casa dele. Ou seja, ela era filha do rei, mas ainda que filha, ela era submissa ao protocolo real. Ela tinha que de fato cumprir isso. Então, e nesse contexto aqui, Tamar era uma princesa virgem, guardada especificamente para o seu príncipe, né? Tamar, e isso significa o quê? Ela vivia em pureza, né? Protegida e recolhida, guardada. Ela era vista como símbolo de honra do rei. Ela era vista, sem dúvida nenhuma, conforme o versículo lá, o primeiro diz, que ela era bela, né? Então fazer pão para alguém, ou para alguém que o rei deu a ordem, era necessariamente um gesto de cuidado familiar, e não um trabalho cotidiano dela. Então ela iria fazer o pão para ele, era um gesto familiar, era um cuidado especificamente. E as princesas, elas faziam isso em ocasiões especiais de hospitalidade familiar. Era o contexto da época. Ela podia fazer isso. Por isso Davi dá a ordem: vai lá e faça pão para o seu irmão. E quando Davi manda Tamar preparar comida aqui, ele está pedindo algo que era afetuoso, algo que era familiar e algo que era caro culturalmente falando. Só para nós entendermos o contexto aqui. Então não era um negócio vai lá e faz, era algo caro culturalmente falando. Para Tamar, então, isso seria um gesto fraterno e honroso. Se o pensamento de Aminon não fosse atingi-la. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, ela não tinha motivo algum para suspeitar da violência do seu irmão em si. Ela não passava na memória poética dela de que o irmão dela pudesse tentar alguma coisa contra ela. E aqui vale uma ressalva para nós. Qual ressalva que vale para nós aqui? Eu penso que é uma própria advertência, e essa advertência necessária. Por isso que é importante o quê? Reforçar a ideia de que situações de abuso, ou seja, que envolve mulheres, crianças, meninas, meninos, ou qualquer pessoa vulnerável, a vítima em si nunca é culpada. A vítima não tem culpa, porque muitas vezes ela nem sabe do que está passando na cabeça da outra pessoa. Ou seja, a mulher, ela não,
aqui nesse contexto, ela não provoca em si, ela não participa, ela não protagoniza esse mal. É o problema de Aminon aqui. Então, no estupro vulnerável, presta atenção nisso, a culpa é sempre do agressor. E ela acontece sempre com pessoas próximas da família. É um irmão, é uma irmã, é um tio, é um padrinho chegado, é uma madrinha chegado. É alguma coisa desta forma. Ou seja, nunca é quem foi ferido que é a culpa. Mas a culpa é de quem pratica, de quem faz. Tamar aqui, ela não foi responsável pelo ato de seu meio-irmão Aminon, né? Ou seja, ela foi enganada, coagida, ela foi violentada. Eles usaram o contexto da época para atingi-la. E a Escritura aqui, ela deixa bastante claro, em nenhum momento ela atribui culpa para ela, ou seja, mas expõe a perversidade do agressor em si, né? Então, a estratégia dele de fingir-se de doente, no versículo 6 aí, né, foi orientada por Jonadab. Talvez ele pudesse estar até doente, mas ele tirou proveito da situação em si. Aminon aí, ele se deitou, e diz a palavra de Deus, versículo 6, que ele fingiu-se doente. Ele estava fingindo uma situação de que ele estivesse doente de fato, e não estando. Por quê? Doenças no Antigo Oriente também justificava isolamento, câmara, lugar mais afastado. A visita do rei ao filho doente, ela era comum também. Ele saía do seu palácio e ia fazer visita onde o filho estava. Então o rei andava no seu reino, especificamente na casa dos seus queridos. O enfermo, então, ele podia pedir uma atenção especial. Qual enfermo? O enfermo real, da casa real. Um príncipe, uma princesa, ele podia pedir um cuidado especial. Então era culturalmente apropriado que uma irmã cuidasse do irmão enfermo, ou seja, com comida e preparando a comida à mão e lhe oferecendo. Então, o contexto era exatamente esse. Aqui, Aminon, eu penso que ele calculou três coisas dentro desse contexto aqui. Ele pensa assim: o meu pai, Davi, viria visitá-lo, e nessa visita do rei ele estava mostrando compaixão real para com o filho. Perfeitamente. Ele também pensou o quê? Jonadab o incentiva a isso, dizendo: olha, ele pensou com ele: eu posso fazer um pedido incomum porque eu estou doente. E outra coisa que ele pensou aqui, essa terceira coisa, é Davi, penso eu agora aqui, que ele não imaginaria a maldade entre dois de seus próprios filhos. Embora mais lá à frente, ele pergunta, quando Absalão convida o seu outro irmão para ir para o campo, ele diz: mas para que você quer ir junto com o seu irmão? Embora ele faça essa pergunta. Então os olhos do rei estavam na casa e não estava. Era um bom rei, mas parece que a casa estava desgovernável. A casa estava indo de qualquer jeito, né? Ou seja, Aminon, então, ele usa de uma tática. Ou seja, a tática é uma ética do cuidado, propriamente dito aqui. Ele usa também da confiança do pai, ele usa também da inocência da sua própria irmã, e ele vai usar também da estrutura do palácio, e ele vai usar também da cultura da época.
Tudo isso para criar uma armadilha perfeita para sua singela irmã, né? Aí a pergunta que fica: havia obrigatoriedade cultural? Sim, absoluta. Tamar estava presa a essas 4 forças. A ordem direta do rei, o rei mandou, ou seja, e essa ordem não podia ser questionada. Ela estava dentro do protocolo real feminino, que envolvia o quê? Honrar pedidos familiares. E ela estava numa terceira instância dentro do código da hospitalidade hebraica, que era preparar comida, que era um gesto de amor e de honra. E ela também, ele tirou proveito de algo aqui que é a ausência total de suspeita. Ela não imaginava que o pecado na mente de seu irmão era um desejo venenoso por ela. Portanto, Tamar aqui, ela fez exatamente o que uma princesa deveria fazer. Ela fez algo honroso. E importante lembrar aqui é que a Bíblia descreve claramente a violência que houve aqui como um pecado terrível. Ela não tratou inocentemente isso, e mostra que Tamar, ela foi vítima inocente e violentada. Olha só o que diz o texto aí, né, dos versículos 15 a 20. Olha só o que diz o texto. 2 Samuel capítulo 3, versículo 15 a 20. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe a Aminon: levanta-te e vá embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestia as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Que coisa triste, né? Olha o que diz o versículo de número 19. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. O que acontece aqui? Tamar, em desespero agora, depois de ser abusada, ela rasga a túnica especial, símbolo de pureza, cobre-se de cinzas e lamenta-se. É o que ela tinha para ser feito. E Aminon agora expulsa ela da sua casa. E ela volta e diz: olha, o que você está fazendo para mim agora é pior daquilo que você fez primeiro. Eu não tenho para onde ir agora. E Absalão, ele percebe o ocorrido, o irmão legítimo dela aqui, e acolhe ela em sua casa. Mas ela vive desolada. Ele não percebe que ele teria abusado dela. Ou seja, mas automaticamente, porque ele chega e diz: olha, cala-te, não é possível, ele é seu irmão, como é que seu irmão vai fazer uma coisa dessa? Ele então não acredita em princípio nela. Por isso ela está agora, é uma cena comovente de fato, ela está desolada, sozinha, ferida e atingida. E o termo
desolada aqui, meus irmãos e minhas irmãs, no hebraico ele traz a raiz de arrasada emocionalmente. Ela está arrebentada emocionalmente, ela está devastada, ela está agora sem esperança, socialmente quebrada, ou seja, a honra dela foi destruída e ela está isolada dentro da própria casa, dentro do próprio palácio. Aquela moça que contava a história, que vivia a história, agora ela está atingida na sua mais profunda honra. E no contexto bíblico aqui, uma mulher violentada, ela carregava consigo vergonha pública, ela não podia falar, perda de perspectiva de casamento, estima social, não tinha nenhuma mais, e um silêncio imposto às vezes pela família. Algumas dessas situações aqui parece que são vividas hoje. Algumas famílias que enfrentam isso, elas optam pelo silêncio, do que rasgar o verbo para o entendimento em si. Tamar, então, que era uma jovem princesa, ela teve a sua vida interrompida aqui, né? Eu vejo isso com clareza aqui, porque o texto mostra que ela foi, ou seja, ela não foi cuidada adequadamente depois de ser abusada em si. Não houve justiça imediata para ela. E quando nós olhamos o seu irmão Absalão, né? Ela foi silenciada por ele, porque ele usa a expressão cala-te. Não é possível que o seu irmão fez isso, iria fazer isso com você, fica quieto, não conta para ninguém isso não. E ela foi escondida dentro da própria casa, com uma dor que só ela sabia. Então, olha o arraso na vida dessa moça, dessa jovem moça, em casa de Absalão. O que significa isso? Por que Absalão levou ela para a casa? Absalão aqui era o irmão legítimo dela, de pai e mãe. Portanto, aqui parecia até então alguém seguro, um porto seguro para ela. Mas apesar disso aqui, em 2 Samuel capítulo 13, ou seja, a história de Tamar aqui, não é apenas um capítulo sombrio da Bíblia, é um espelho doloroso de uma realidade de que atravessa séculos, e Tamar foi violentada, silenciada e escondida, não por falta de verdade, mas foi por falta de acolhimento. E assim como ela, meus irmãos e minhas irmãs, inúmeras, preste atenção, inúmeras mulheres hoje carregam esse triste estigma. Triste estigma. Mulheres violentadas dentro das suas próprias casas. Mulheres as quais traz o peso da violência sem nunca encontrar espaço seguro para falar. E interessante que a maioria dessas mulheres não denunciam. A maioria dessas mulheres se silenciam por medo. E a maioria dessas mulheres, elas são desacreditadas pela própria família, como Tamar foi, diante do seu próprio irmão. E a maioria dessas mulheres, elas carregam uma culpa que nunca foi sua. E elas vivem essa culpa. E a maioria dessas mulheres teme destruir a própria casa se elas falarem alguma coisa, e elas preferem ser rejeitadas por ela. Que coisa triste, né? Então, a maioria dessas mulheres, elas não encontram um ouvido para ser ouvidas, né? Ouvidos seguros para ser ouvidos, nem um coração aberto que elas possam falar e que vão ouvi-las em verdade. A maioria nunca, ou seja, ouviram a frase: você não teve culpa. Você não teve culpa. E normalmente elas levam ainda culpa, dizendo: olha, você vestiu indecentemente, você causou isso. Então elas são vítimas dos próprios sistemas. A
A Organização Mundial de Saúde, olha só a estimativa aqui, né? Ela diz que 1 em cada 3 mulheres no mundo, 1 a cada 3 mulheres no mundo, essas já sofreram violência sexual, física, e no contexto do Brasil, isso se traduz, se nós formos fazer o cálculo de 1 em cada 3, né, se traduz em milhões de vidas marcadas, ou seja, por uma dor, sem nome, sem rosto e sem voz. Crianças atingidas, mulheres atingidas, que não conseguem falar, são Tamares. Essas mulheres, infelizmente, quando elas aparecem em jornais, elas são estatística. Já estão mortas, já foram atingidas, silenciadas, brutalmente ou violentamente. Ou seja, elas figuram uma estatística completa de abuso e de serem deixadas para trás de fato. Não são lembradas em conversas de família, e ao contrário de Tamar, que ainda teve a oportunidade de ter o seu nome registrado numa história e ter um cuidado com a sua reputação em si, que não teve culpa, né? Ou seja, essas mulheres, quando nós estamos falando aqui, elas são Tamares da vida, Tamares da vida, Tamares silenciadas, silenciadas no seu tempo, na sua história, na sua vida e no seu viver diário, né? Ou seja, e o que passa dentro delas? Que passam dentro delas, que elas têm que serem caladas mesmo. Elas, as quais se escondem, as que aprendem a sobreviver por elas mesmas, né? Simplesmente por viver. E por que a pergunta que fica para nós é: por que tantas dessas mulheres, elas vão levar essa situação para o túmulo e não vão contar para ninguém? Muitas delas não vão falar absolutamente nada. Elas vão levar para o túmulo, porque numa primeira instância elas ficam com medo de serem desacreditadas. E uma outra instância, porque elas carregam consigo a vergonha daquilo que lhes fez mal. E elas carregam a própria culpa de não ter culpa, né? Ou seja, porque foram ensinadas a se calar. Deveriam falar. E essas também, parece que não falam e vão levar para o túmulo, porque não encontram segurança na própria casa, com próprios irmãos, como Absalão demonstra aqui, na própria igreja, nas próprias comunidades. Elas não encontram apoio, por isso não falam, porque foram ensinadas a não falar. Talvez falariam se alguém lhes perguntasse com uma perfeita sinceridade: o que aconteceu com você? Você já pensou se Absalão perguntasse para ela, sem julgamento antecipado: o que aconteceu, minha irmã? O que eu posso te ajudar? Aonde que eu posso te ajudar aí? E como que eu posso fazer para te ajudar? Naquele momento ela não encontrou um Davi, o seu próprio pai, que a pudesse de fato proteger. Ela não encontrou um Absalão naquele momento. E todos os lugares que ela correu, foi lugares que só aumentaram a sua dor. A dor de Tamar, ela não está apenas no passado. Ela vive hoje, silenciosa, preste atenção nisso. Silenciosa em milhares de casas, em milhares de famílias, famílias nobres e famílias não nobres também, milhares de corações que nunca foram ouvidos.
Essas mulheres não foram vidas. Elas vivem a dinâmica da sua própria vida. E a verdade mais dura exatamente é esta aí que nós podemos ver. Há Tamares sentadas nos nossos cultos, assistindo os nossos cultos, ouvindo as nossas palestras, as nossas palavras, dormindo nas nossas camas, caminhando nas nossas ruas, ou seja, muitas delas carregam o corpo e na alma uma dor que nunca verbalizaram. O silêncio delas é um grito que ninguém ouviu. Um grito que ninguém ouviu. E a omissão de Davi a todas essas coisas só piorou. Olha o versículo de número 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Davi, ele fica irado, indignado, mas ele não faz nada para punir o seu filho Amnon, que havia feito isto aqui com ela. Ele não faz nada, ele não age, não faz absolutamente nada. A omissão do pai aqui é um elemento central, nevrálgico, ruim. A pergunta que faz é: por que Davi não fez? Será que era porque ele sabia que ia acontecer na sua casa? Então, a omissão do pai aqui, eu vejo que é um elemento nevrálgico. Claro que é exposto aí que ele amava Amnon. E ele mesmo, conforme diz a palavra de Deus, ele havia cometido pecados graves e parece que esses pecados tornou-o incapaz de disciplinar o próprio filho. Essa falha dele aqui de corrigir a Amnon, ela abre caminhos para a vingança agora. Porque a omissão de Davi aqui é o ponto trágico. Em 2 Samuel capítulo 13, o mesmo homem que estraçalhou um leão, um urso, e derrotou Golias, enfrentou Golias e venceu Golias e chegou ao governo de Israel. Agora ele não tem coragem, ele não tem capacidade. O termo é exatamente esse. Ele não tem capacidade, ele se cala justamente quando a justiça exigia a sua voz como pai dentro da casa. É aqui que ele tinha que falar e corrigir a todos os envolvidos ali. Jonadab tinha que corrigir Amnon, o filho, cuidar da filha, ministrar sobre a vida dela. Então, ao ouvir que Amnon fizera, Davi, ele se ira, mas não age. Ele fica muito bravo, mas não age. E esse silêncio aqui dele é tão devastador quanto o pecado do agressor em si, de Amnon, que fez mal para sua própria irmã. E como pai aqui, eu penso que Davi falhou em proteger Tamar. Ela precisava de um acolhimento especificamente maior, validação. Ela precisava de justiça, precisava ser defendida. Mas ela encontrou portas fechadas e um pai mudo, calado, que não falou absolutamente nada. Tamar aqui, ela chorava e dá para ver a impressão que no choro dela, Davi se calava. Acusado pela própria consciência, não fazia absolutamente nada. E como rei, Davi deixou de cumprir a lei que condenava claramente o crime de Amnon. Que lei que é essa? Levítico.
Ele tinha consciência disso. Levítico 18, versículo 9, diz assim: a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Não era por Aminon ou por ninguém, até que chegasse o tempo do seu casamento. A omissão de Davi aqui, ela deu legitimidade ao abuso, penso eu, num contexto real, né? E para que também o pecado perpetuasse. Ou seja, porque quem não resolve, porque eu penso que é o caso dele, porque quem não resolve especificamente os seus problemas, os seus próprios pecados, geralmente não confronta os pecados da própria casa. O que eu estou dizendo aqui é simples. O pai que bebe, com muita dificuldade ele vai corrigir o filho que bebe. Não vai ter moral para corrigir o filho que bebe. O pai que se droga, não vai ter moral para corrigir o filho que se droga. E muitas outras coisas mais. Então a sua omissão aqui, ela abriu espaço para uma tragédia em cadeia. Preste atenção. Aminon, ele não foi punido. Deveria ter sido punido. O assunto tornou-se público, né? Absalão aqui, ele vai assumir agora em público a vingança. O irmão foi assassinado e a família se divide no reino, por conta da omissão do pai. E no centro de tudo isso, Tamar ficou desolada, isolada, destruída por dentro da própria casa. Ou seja, não apenas pelo que ela sofreu em si, mas pela ausência de quem deveria tê-la protegido. Não restam dúvidas. E no fim aqui a Bíblia mostra que o silêncio de Davi, ele ficou mais alto, ele ecoou mais alto do que o grito de Tamar. Então, sua omissão não só permitiu a injustiça, mas como multiplicou a injustiça dentro da sua própria família. Isso deve ser prestado atenção de fato. Eu não vou dar prosseguimento aqui, por conta da hora, mas na semana que vem, nós vamos ver dos versículos 22 ao versículo de número 39, e buscando encerrar essa situação aqui. E dos versículos 22 aos versículos de número 29, nós vamos ver a vingança de Absalão e depois o resultado na casa de Davi. Deus muito abençoe as nossas vidas. Em pé, vamos orar e encerrar esse momento em nome do Senhor Jesus. Por favor. Deus Santo, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. É que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa e da nossa família. E fica a advertência para nós, ó Deus. Aqueles e aquelas que estão de pé, nós devemos nos aperceber disso, para que não caiamos em pecado. Usa de misericórdia para conosco. Usa de misericórdia para com a nossa casa, para com a nossa vida e a nossa família. Nos abençoe, Deus, com bênçãos especiais, com sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Envolve-nos com a tua misericórdia, com a tua bondade e a tua graça. E cuida do teu povo. Obrigado, Pai, por essa história que nos alerta, que nos desperta, por tantas tragédias sociais que vêm acontecendo. Oh Deus, e é tão clara essa história, e ela mostra que é num contexto familiar. Oh Deus, é algo bem próximo, não é distante de nós. Tenha misericórdia
aquelas que já passaram por isso, aqueles que já passaram por isso e vivem uma vida de isolamento, Deus, emocional. Deus, usa de misericórdia e ajude essas famílias, essas vidas, e socorre-as com sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Eu peço todas essas bênçãos e a tua instrução, pois te oramos, pedindo tudo isto, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é Senhor da igreja das nossas vidas. Amém. Recebe a bênção. Agora, povo de Deus, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações amadas e eternas do Espírito Santo da promessa, que repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado esse momento, em nome de Jesus.